Pastor, o senhor tem algum medo, pastor? Se eu tenho medo? Ou não? Todos nós temos, né? Todos nós temos medo, não é verdade? É questão de... Mas em relação ao quê? Qual o medo que eu tenho em relação? O meu medo é de não obedecer totalmente aos desígnios e à ordem de Deus. Porque Deus pede para alguns de nós algumas coisas que são inusitadas. Esse é o meu medo de Deus me pedir uma coisa. Além da capacidade. Está além da minha própria capacidade. Eu lembro de textos da Bíblia Sagrada, por exemplo, de homens como Samuel, né, que teve posturas bem enérgicas em relação a algumas situações, né, trouxeram lá o rei Agag e ele deu fim ao rei, não vou falar como, mas deu fim ao rei lá. E eu fiquei assustado com aquilo que Deus mandou fazer e ele fez. Né? Então, o meu medo é assim, eu sei que Deus ele vai nos capacitar. Quando ele nos pede alguma coisa, ele nos capacita primeiro para a realização daquilo que ele pede. Aí você vai dizer, qual é o seu medo? Meu medo é de... E quando a gente vê na Bíblia tantas coisas que Deus pediu a Jonas para pregar em Nínive. Às vezes a gente bate em Jonas um pouco, né? Porque ele foi desobediente de pregar em Nínive, mas Nínive... Mas era um ser humano ali, a pressão... Jonas é um ser humano. E na conversa de Jonas com Deus, Jonas disse, Senhor, o Senhor conhece o povo lá de Nínive. Sim. E os historiadores vão dizer que Nínive era um povo tão cruel que ele arrancava o couro das pessoas vivas. Você imagina arrancar tiras de couro do couro da pessoa vivo, né, e põe lá na estaca, lá para os urubu comer, até a pessoa morrer. Então, eram gente muito agressivos, né? Então, quando Jonas sabia disso, Deus falou assim, ó, vai pregar em Nínive. Mas ele recuou e foi para Tarso. Deus pediu ele. Qual é o seu medo? Meu medo é de Deus pedir algumas coisas. Uma coisa desse tipo, né, pastor? Dessa natureza. Misericórdia, Jesus. A fé tem que ser grande, hein, Fabrício? Se for algo que você já tem como é que chama? Aquele costume de fazer, né? Agora Deus te pedir algo que você precisa ter um investimento a mais. Falar, Jesus, tem misericórdia. Não digo, talvez, alguém vai falar assim, investimento financeiro, não. Investimento em buscar mais. Né? Um conhecimento, alguma base para aquilo, né? Porque tem coisa que... Fabrício, olha só, Kennedy. Deus, um pregador, vou reservar o nome desse pregador. Eu vi isso e eu fiquei espantado. O pregador estava lá nas suas ministrações e de repente chegou um cego. Deus falou com ele assim, enfia os seus 2 dedos no olho dele. Meu Jesus. Aí você, é isso, Deus, faz comigo não. Enfia os dedos no olho dele, você não quer que ele enxerga? E ele foi, enfiou o dedo no olho do homem. O sangue chegou a descer nos olhos. Misericórdia. Aí abre os olhos, você vai enxergar. Aí ele abriu o olho e enxergou mesmo e foi curado. Eu tenho medo disso. Ou então vê o paralítico lá, né, pastor? A pessoa... A gente vê muito de agora, isso. Né? Falando do rei do Samuel lá no Antigo Testamento, né, que ele fez com a espada com o rei Agag, no Jonas, e agora aqui na nossa dispensação mesmo. Sim. Deus, esse aqui é fato que a gente escutou muito nos Estados Unidos. A pessoa chegou lá com a dor no ouvido, né, tremenda dor no ouvido. Pastor, pelo amor de Deus. Aí assim, Deus dá um tapa no ouvido. Meu Deus do céu. Deu tapa no ouvido e a pessoa foi curada na hora. Meio malhadão, hein, pastor? Foi curada na hora. Eu falei assim, gente, como é que pode um negócio desse? O camarada do braço muito grande, não é? Jesus. Não, esse tipo de medo tem que ter medo. Não, o que Jesus fez muitas vezes? Jesus estava lá, o cego estava lá, ele cuspiu no chão, fez o lodo, passou no olho do cego. Quer dizer, se hoje nós formos cuspir no chão e fazer um lodo e passar no olho da pessoa... Jesus fez uma coisa inusitada. Inusitado. Cuspiu, fez... Hoje dá até processo, né, pastor? Vai lá lavar no tanque e foi lavar e foi curado. Pronto, acabou. Então, é uma coisa que a gente olha assim, né? Dá medo. Dá medo.